Olá, alunos do Paraná, tudo bem com vocês? Aqui novamente eu, professor Jefferson, Ciências, interpretando para Libras a Cláudia, mais uma aula. Agora acabaram nossas retomadas. Eu avisei para vocês, o retorno daquela semaninha de recesso, teremos 3 aulas de retomada, vocês assistiram elas, agora nós damos um novo passo dentro das ciências. Sobre o que nós vamos falar? Ondas. E quando você pensa em ondas, imagina aquelas ondas imensas. E geralmente, o que a televisão traz na nossa cabeça? Ondas, surfistas, aquela ilha lá no meio do Oceano Pacífico, o Havaí, né? Gente, o Brasil tem quase 8.000 quilômetros do litoral. Não era possível que não tivesse ondas boas. Sim, temos muitas ondas boas. Inclusive, estas ondas gigantes também. O melhor surfista de ondas gigantes do mundo é um brasileiro, Carlos Burle. E temos aqui uma competição de surf em ondas gigantes numa cidade chamada Laguna, em Santa Catarina. Ali, era um dia que as ondas estavam fracas. Olha o tamanho da onda. Imagina o dia que as ondas estivessem fortes. As ondas do mar serão um tema da aula de hoje? Sim, claro, junto com as demais ondas. Vamos falar sobre isso. Olha aqui, ó, aquela reportagem de toda a aula para vocês, para a gente conectar o mundo que nós vivemos com o conteúdo que estamos trabalhando. A NASA ficará 11 meses sem comunicação com a Voyager 2 a partir desta semana. Que semana é essa? Março de 2020. Já contei para vocês sobre a sonda Voyager nas aulas de astronomia. Ela foi lançada para o espaço para sair do sistema solar. Elas já saíram, as duas, a Voyager 1 e a 2. Cada uma foi lançada em uma direção, com diferença de semanas de uma para outra. E o que aconteceu com a 2? A 2 não consegue mais conversar com o planeta Terra. Acabou o papo. Por quê? A partir desta semana e pelos próximos 11 meses, até fevereiro de 2021, a NASA não conseguirá mais se comunicar com a Voyager 2, lançada em 1977 para explorar o sistema solar e que hoje está nos enviando dados científicos preciosos sobre os limites do sistema solar, enquanto navega pelo espaço interestelar. É que a rede de antenas usadas para tal contato está precisando urgentemente passar por um período de manutenção, com parte de suas operações permanecendo offline enquanto isso. Outras naves que dependem da rede para receber comandos da Terra, incluindo a Voyager 1, não terão suas comunicações afetadas, pois usam outras antenas e estações além daquela que precisa da urgente manutenção. A NASA deve concluir os trabalhos de atualização da rede em janeiro de 2021, o tempo de ativação mais um mês e volta a funcionar. São 3 antenas espalhadas na América do Norte, na Europa e na Oceania. Essas antenas são da década de 1962 e elas se comunicam por ondas de rádio com essas sondas. Aí o que eles fizeram? Eles deram a última manobra na sonda, estão torcendo para que nada de errado aconteça com o sistema de refrigeração, do aquecimento do combustível não falhe, tem que aquecer o combustível, senão congela onde ela está. Tem todo um conjunto de mecanismos que eles fizeram todo um check-up, mandaram o último sinal de ondas de rádio e em fevereiro do ano que vem vamos ver se a sonda existe ainda. Pode ser que ela exploda nesse período e a gente nem vai ficar sabendo. Por quê? Ela vai mandar um sinal, essa onda será emitida pela sonda, mas não vai ter nenhum sistema pronto para captar esse sinal aqui na Terra. Boa pergunta. Tomara que os cálculos tenham sido precisos, que eles consigam acertar todo esse procedimento, ativar os mecanismos e continuar os estudos científicos que são feitos através da comunicação por ondas com essa sonda. Perfeito? Vamos lá. Olá. Principais objetivos de hoje. Ondular feliz. Definir as ondas, entender a natureza e a propagação dessas ondas. Para isso tudo ir bem, você está com o seu caderno para fazer as anotações da aula? Para pegar todos os pequenos resuminhos que eu coloco aqui e passar para o seu caderno? Depois, não esquece. Depois de terminar de assistir o vídeo, vai lá no Google Sala de Aula, clique em confirmar a presença, responde o formulário que está lá, faz as atividades que o seu professor passa. Quem está assistindo pela televisão, anota tudo, pega as atividades impressas na escola para você responder, para você devolver. Gente, estudem. Está tudo do mesmo jeito, só não estamos nos vendo pessoalmente, perfeito? Tem que estudar do mesmo jeito.
Continuando. Primeira perguntinha, para a gente ir se ambientando com esse tema novo de ondas. Aqui um grande estudioso das ondas, o Doppler, conhecemos ele mais pelo sobrenome, inclusive é nome de exame médico, né? O Johann Christian Doppler, ele é foi um austríaco, desculpe, e ele fez vários estudos relacionados às ondas, inclusive para entender a natureza das ondas. O que são as ondas? Como que elas viajam pelo espaço? Isso é a natureza das ondas. Mas vamos lá. Qual dos sinônimos a seguir não está diretamente ligado à ondulatória? Veja bem, descubra qual fenômeno, anote isso no caderno, responda e rapidamente eu estou de volta. Pessoal, surfar, é óbvio, diretamente envolve as ondas, correto? Ouvir rádio, eu já comentei para vocês, ondas de rádio, elas viajam pelo ar. E agora, terremotos ou neutralização que não tem a ver com ondas? Os terremotos, eles geram ondas na crosta terrestre. Sobrou o quê? Neutralização, que nós vimos, já tem a ver com ácidos e bases, formas sais. Outra parte da ciência, né? Olha, por falar em ondas, quem está me assistindo pela televisão, depende de ondas para que esse sinal de televisão chegue até o seu equipamento. Existe uma antena que emite essas ondas, e aí na sua casa tem uma antena que capta. Ou pode ser um cabo, onde as ondas viajam pelo cabo, tá bom? Elas mudam de forma para viajar pelo cabo, e a sua TV faz o quê? Ela transforma esse sinal que chega na forma de ondas, no meu rostinho aparecendo para vocês, na Cláudia. Olha que legal. Maravilha, né? Quem está me assistindo pelo celular, o processo é o mesmo. O celular tem uma antena, essa antena pode ser a antena que se comunica com a torre da sua operadora, tem outra antena no celular para você conectar a rede sem fio, tem outra antena no seu celular para a rádio, quem tem celular que passa a televisão tem outra antena para a televisão, tem uma antena só para o Bluetooth, tem uma outra antena no celular somente para dados GPS. Então, pessoal, se você imaginar o seguinte, você liga o seu celular para poder receber chamadas. Você se conecta à antena da operadora. Aí você liga o Wi-Fi, para você se conectar a uma rede sem fio. Aí você liga o Bluetooth. Aí você liga o GPS. E aí você liga o rádio. São 5 antenas funcionando ao mesmo tempo. E quer reclamar que a bateria não dura? É bastante antena para operar, né? Então, cada um dos tipos de funções dele é uma antena diferente e vai se conectar a antenas diferentes por onde as ondas vão ficar viajando. E por último, ali no canto, um forno de micro-ondas. Nós acabamos apelidando ele só de micro-ondas, mas ele é um forno. E a questão é que ele usa micro-ondas, ou seja, ondas muito pequenas, para aquecer os alimentos. Perfeito? Então você põe o seu alimento lá dentro, ele tem um gerador de ondas, essas ondas elas conseguem fazer com que os elementos que estão ali compondo o seu alimento comecem a se agitar mais agitação, agitação é calor, aquece o seu alimento, por ondas. Vamos seguir em frente? Olá, mais ondas. Ali uma mulher fazendo exercício, gerando ondas numa corda, perfeito? Um lago, que alguém arremessou uma pedra, a pedra foi tocando a superfície do lago, cada vez que a pedra tocou a superfície do lago, geram-se ondas. E aqui, por último, um aparelho de GPS que recebe sinal através de ondas. No caso do GPS, eu trouxe para vocês lá na aula de astronomia, né? Que para determinar a posição de uma estrela precisamos
desenhar triângulos para poder calcular isso. O GPS é a mesma coisa. Para ele poder determinar a tua posição na Terra, ele forma um triângulo se conectando a 3 satélites ao mesmo tempo. Então ele tem uma antena para se conectar com cada um desses satélites, eles juntam essa informação e determinam a tua posição. Se ele se conectar a 4 satélites, ele consegue determinar inclusive a sua altitude no planeta. Bem interessante. E como que ele troca essas informações com essas antenas? Via ondas de rádio. Nossa, professor, mas é muita onda de rádio por aí. Como é que uma onda não atropela a outra? Calma, nós vamos falar de tudo isso. O que são as ondas? Na prática, elas são o quê? Perturbações que se propagam no meio. Se o meio for o ar, as ondas conseguem viajar pelo ar. Se você der uma martelada num trilho de um trem, quem estiver lá do outro lado, no final do trilho, colocar a mão sobre o trilho, vai sentir a vibração no trilho. Por quê? Porque a onda que você gerou, ela viajou pelo trilho do trem. O meio de propagação foi o trilho. Tá bom? Quando o vento agita a superfície do mar, ele gera as ondas, que vão chegar na beira da praia, daquele fenômeno bonito, e as ondas que estão ali se propagam por onde? Pela água do mar. Então, o meio pode ser vários. Inclusive, o vácuo, o espaço, a ausência de matéria, acaba sendo um meio por onde algumas ondas viajam. Aí já temos algumas complicações. Toda onda pode viajar em qualquer meio? Vamos falar sobre isso. E aqui, pessoal, imitando a estética de um poema do Manuel Bandeira, tem um poema bem legal dele chamado Trem de Ferro, que ele escreve todo num formato que parece o trem, a leitura é toda bonita. Eu coloquei aqui para vocês essa definição de ondas ondulando, né? Ondas, perturbações que se propagam no meio. Perturbações que se propagam no meio. Perfeito? Continuando no nosso caminho. Olá, as ondas gigantes. Aqui o Garrett McNamara, em Nazaré, Portugal. De novo, você de novo pensando naquela ilha do Pacífico chamada Havaí, onde ondas gigantes tem? Errado. Tem ondas gigantes em Portugal, pessoal. Inclusive, ali são muito gigantes. Tem uma falha oceânica grande e, de repente, dentro do mar tem uma muralha muito alta. As ondas vêm. Quando o mar acaba ficando raso, de repente, por causa dessa muralha, gera essas ondas imensas, uma cidade chamada Nazaré, onde tem as maiores ondas do Atlântico. O surfista brasileiro Carlos Burle, ele conseguiu surfar a maior onda lá, mas não foi registrado. Então ele não está no Guinness, no livro dos recordes, como o surfista da maior onda do mundo, apesar de ter surfado. Como assim não foi registrado? Não tinha nenhum sistema oficial de medidas ali, mas todos que estavam presentes confirmaram, sim, ele surfou a maior onda que alguém já surfou no mundo. O título fica com esse rapaz ali. Claro que tem todo um efeito de imagens, mas as ondas são muito perto das costas e chegam a ter mais ou menos o tamanho de um prédio de 15 andares. Já imaginou? Pular com uma prancha do alto de um prédio de 15 andares? O pior é que o prédio de 15 andares não cai em cima de você. Se ele bobear ali o prédio, a onda passa por cima dele, né? Então ele tem que ter muita habilidade para isso. Olha aqui, ó, que interessante. Elas são perturbações que se propagam no meio, e aí o surfista vai lá, sobe na onda e desce. Ou o pessoal do litoral aí, dropa, né? Tem o pessoal do interior que também conhece um pouco de ondas. Ele está lá descendo a onda. Aí eu digo para vocês, ondas transportam somente energia. Tá, e quem que está levando o surfista ali, professor? A mãe dele está puxando? Pessoal, a onda não está transportando o surfista. Olha bem para a imagem, ele não está caindo. Ele está descendo a onda. Ele não está sendo empurrado pela onda, ele está descendo. E o tempo todo ele está descendo a onda. E o tempo todo ele continua a descer a onda. Enquanto ele conseguir escorregar descendo a onda, está tudo bem, ele vai estar indo para frente. Tanto é que a onda não transporta, que se ele errar ali, ou se ele fizer alguma manobra que vai frear a prancha dele, a onda passa por cima dele. Porque a onda não transporta a matéria. E aqui é um caso bem bom de nós percebermos isso. Você fica pensando, nossa, ele está ali descendo a onda e a onda está levando ele. Não, a onda não está levando. Tanto é que se ele frear, a onda passa por cima dele e ele fica onde estava. Então ele vai ficar parado e a onda passa por cima dele. Perfeito? O pessoal que surfa já errou aí uma manobra, já levou uma vaca, sabe bem como é, né? Então, tá aí, ó. A onda não está carregando o surfista.
Ela está gerando uma altura e ele está escorregando. Primeiro exercício para vocês, então vamos lá. Faça a correção da afirmação a seguir e após isso justifique. Então, vocês têm a seguinte afirmação. A bola caiu no meio da piscina. Vamos fazer ondas e elas trarão a bola para a margem. Essa afirmação está errada. Vocês vão reescrever essa afirmação correta e aí vão explicar por que ela está errada. Perfeito? Resolve e eu já retorno.
Pessoal, para corrigir a frase, primeira coisa a gente tem que fazer o seguinte. A bola caiu no meio da piscina. Não adianta fazer ondas, porque elas não trarão a bola para a margem. Perfeito? Essa é uma correção bem boa para a frase. Como é que a gente justifica o erro dessa frase? Porque as ondas não farão isso, pois não são capazes de transportar matéria, somente energia. A bola irá subir e descer com a passagem da onda, mas não será levada para a margem. Você poderia fazer ondas muito grandes que a bola escorregasse igual um surfista, mas esse vai acabar esvaziando a piscina com essas ondas tão grandes. Então é melhor você achar outro jeito de pegar a bola. Perfeito? Vamos lá. Dá uma olhada aqui. Trouxe para vocês um espiral de caderno. Alguns chamam de aspiral, mas o termo correto é espiral. Vocês podem, se tiver um em casa, retirar, depois fazer as mesmas coisas e usar de novo, porque não vai quebrar, né? Com bastante cuidado você não danifica o material. E a ideia é a seguinte, prestem bem atenção no que eu vou fazer. Opa, a parte que ele escapa não faz parte do planejamento da aula. Estão vendo ele bem posicionado? Presta atenção nisso. Viram que mudou a onda? Agora eu vou dar outro exemplo para vocês. Vou fazer algo diferente. Reparem bem aqui na mesa, precisa de muita atenção para perceber o fenômeno. E olha só que interessante, eu vou fazer uma vez só. E aqui também vou fazer uma vez só. Viram algumas semelhanças dessas ondas? Vou fazer de novo para vocês prestarem atenção. A primeira onda, reparem bem que ela vai viajar pela mola, perfeito, mas a minha mão, ela não vai se movimentar no mesmo sentido que a onda viaja. Né? Uma onda grandona, vamos duplicar essa onda? Perfeito? Agora, de novo, na mesa. Reparem bem que agora o sentido que a minha mão vai se movimentar e o sentido que a onda vai viajar. Inclusive, para ficar mais nítido isso, nós podemos fazer assim também. Vira o sentido em que ela viaja e o sentido que minha mão se movimenta? Então tá bom, presta atenção aqui no slide. Olha essa ondinha aqui, ó. Essa imagem tem no livro de ciências de vocês. Quem tem acesso ao livro, tá com ele, tem acesso virtual, pode olhar lá também. Não agora, né? Olha depois, com mais calma. E o que tem aqui que interessante? Olha lá, sentido de propagação. Que sentido que essa onda viaja? No caso aqui da gota de água batendo numa superfície com água, a onda viaja para os lados. Só que a onda, quando bateu, fez com que a água vibrasse para cima e para baixo. A perturbação fez com que a água oscile verticalmente e o movimento, a viagem da onda foi horizontal. Mas a gota não causou um movimento horizontal. Só gerou uma onda e a onda viajou na horizontal. Semelhante a quando eu agitei a mola para cima e para baixo e a onda viajou na horizontal. Continua aqui. Olá, imagine que no lugar dessa folha, seja você numa praia ou num lugar que tenha ondas. Então você bem tranquilo, está lá com a sua roupa de banho, a onda vem na sua direção. Quando a onda se aproxima, o que é a primeira coisa que você percebe? Fica mais raso. Parece que a água foi embora, né? Aí a onda passa por você. Você ficou parado ou você pulou para ficar por cima da onda e fica muito mais fundo, né? Parece que vem muita água. E depois que a onda passa, volta para o mesmo nível. Presta atenção aqui, ó. Olha só, a onda está vindo. Quando a onda se aproxima da folha, veja que a folha está embaixo da onda. Está na parte mais baixa.
Aí a onda vai parar na parte mais alta, a folha vai lá em cima também, e quando a onda passou pela folha, a onda segue. E a folha volta para o mesmo lugar. Porque a onda, ela não transporta a folha. Ela só é uma perturbação. Então ela mexe na altura da folha, mas não carrega a folha. Então em um, a onda se desloca para a direita e a parte inferior atinge a folha. A onda continua o seu trajeto fazendo a folha oscilar para cima. E após a passagem da onda, a folha volta para a sua posição inicial. É aquilo que eu falei da bola na piscina. A bola vai subir e vai descer, ou vai descer e vai subir, porém, não vai ser carregada. Perfeito? Que bom que vocês entenderam a ideia. Continuando, 2 tipos de ondas. Uma dessas ondas chamamos de eletromagnética. Como exemplo, a luz do sol. Outro tipo dessas ondas chamamos de onda mecânica, como a onda gerada no estetoscópio, aquele aparelho que profissionais de saúde usam para auscultar alguns fenômenos do corpo humano. Pessoal, qual que é a diferença dessas 2 ondas? A onda eletromagnética, ela surge de um campo elétrico e um campo magnético oscilando. Esses campos oscilam e geram essa onda. E essa onda viaja, e ela pode viajar no vácuo, ela vem no espaço, chega aqui na Terra. Ela pode viajar aqui na Terra, no ar, ela atravessa o concreto, né? Não que a luz do sol atravesse o concreto, esse tipo de onda pode atravessar, perfeito? Já a onda mecânica, ela precisa de um meio material para viajar. Então, o que tem dentro do estetoscópio ali, que quando coloca nas orelhas, o som chega nas orelhas? Tem ar. E o ar é matéria, você sabe, são vários gases com vários átomos ali, e por esses átomos essa onda viaja e chega lá na orelha. Tudo bem? Então, imagine de novo aquele exemplo do trilho do trem. Quando você bateu com o martelo no trilho do trem, a onda viaja pelo trilho do trem. Porém, se em um espaço ali o trilho fosse cortado, a onda ia atravessar de um trilho para o outro, tendo um espaço vazio entre eles? Não, porque ela precisa daquele meio para viajar. É isso que acontece com as ondas mecânicas. Elas só viajam pela matéria. As eletromagnéticas não necessitam de matéria e também muitas delas não são nem barradas pela matéria. Elas atravessam a matéria. Perfeito? Continuando então. Olha só, considerando os tipos de ondas, cite 3 exemplos para cada tipo, preferencialmente que podemos encontrar no nosso dia a dia. O que você vai fazer? Onda mecânica, vai dar 3 exemplos. Onda eletromagnética, vai dar 3 exemplos. Anota, responde e eu já volto.
Meninos e meninas, simples, né? Vou trazer aqui para vocês os exemplos que eu separei. Isso não quer dizer que você tenha que trocar os que você fez, perfeito? Veja só, ondas mecânicas. A corda de um violão, porque a onda precisa da corda para viajar. A onda do mar, que ela precisa da água para viajar. E o som, eu comentei para vocês, ali no estetoscópio, o som viaja pelo ar. E aqui eu falando, vocês estão me ouvindo como? Porque quando eu falo, pelo ar o som viaja e é captado pelo microfone. Entenderam? Aí, se não houvesse ar aqui, primeiro que dificilmente estaremos vivos, mas vamos dizer que eu prendesse o ar, esvazia a sala, tira todo o ar por uma bomba de vácuo e eu começasse a falar, blá, 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 o som não chegaria no microfone. Por quê? Porque ele precisa viajar pelo ar. Entendem? E como eletromagnéticas, eu já falei ali a luz do sol, e que outras ondas podem viajar? O sinal de celular, as micro-ondas, tanto aquelas do forno quanto outros tipos de micro-ondas. Tá bom? Continuando, meus caros. Agora eu quero detalhar com vocês esses experimentos. Vamos lá. Primeiro passo. Mola, pare de escapar. Eu oscilo a mola verticalmente. Perfeito? E a onda viaja horizontalmente. Vou dobrar a quantidade de ondulações. Né? A oscilo verticalmente e a onda viaja horizontalmente. Isso é uma percepção bem interessante. A vibração é nesse sentido e a propagação é nesse sentido. No outro modelo de onda, onde eu gerava um pulso na mola, a vibração é nesse sentido e a propagação é no mesmo sentido. E isso é algo bem interessante para definir ondas, porque quando eu tenho a vibração em um sentido e a propagação em outro, eu tenho um tipo de onda. E ela tem várias características só delas. Né? Uma delas é só conseguir viajar em linha reta. Agora, quando eu tenho essa vibração por compressão, esprema a mola, essa onda, ela tem propagação e vibração nos mesmos sentidos e ela é capaz de fazer curvas e se propagar em todas as dimensões. Por exemplo, eu estou falando. À minha frente tem o pessoal com as câmeras, temos a Cláudia, temos mais pessoas acompanhando o andamento da aula aqui para ver a qualidade do que eu estou trazendo para vocês. E todos eles estão me ouvindo sem que eu tenha que falar direcionadamente para cada um. Porque o som viaja em todas as direções. Vamos entender essa qualidade? Veja só. Olá, tem o exemplo no livro de vocês. A qualidade da imagem deu um pouco de uma caída, um pouco a qualidade. E vejam só, é aquela compressão na mola, aquele pulso e a onda viajando. Vibração e propagação seguem o mesmo sentido. Nós chamamos isso de ondas longitudinais. Tudo bem? Agora aqui, de novo com uma mola. O livro copiou o professor? O professor copiou o livro? Não. Ambos copiamos o Doppler. O Doppler que teve essa ideia de fazer com uma mola. Então vamos lá. As ondas transversais, elas têm a perturbação em um sentido e a propagação em outro. E veja que a perturbação e a propagação estão em um ângulo de 90 graus. Isso é bem importante. Então, perturba para cima e para baixo, propaga horizontalmente. Se eu perturbar horizontalmente, propaga para cima e para baixo. Compreenderam? Isso nós chamamos de ondas transversais. Continuando. 2 exemplos. Uma onda longitudinal, o som. Vai fazer algum barulhinho isso aqui, né? Uma onda transversal, o impulso eletromagnético gerado pelas máquinas de radiografia, aonde nós conseguimos ver, olá, a onda atravessa os tecidos. Quem já fez radiografia sabe. Como é que funciona? Tem um filme fotográfico, esse filme é colocado dentro de um anteparo, e aí você põe, por exemplo, a sua mão, e o filme fica atrás. E é mandado uma onda de raios X, e essa onda vai passar pelo seu corpo e vai bater no filme.
Conforme a velocidade e a quantidade de onda que chegar no filme, o filme fica mais escuro. Quando a onda demorar mais para chegar, ou chegar menos da onda, o filme fica mais claro. Então tá lá, aqui o que nós chamamos de mão do cavalo, né? Seria a perna anterior dele, a perna da frente. Aí a radiografia. A onda aqui em volta, onde não tinha perna do cavalo, bateu diretamente na chapa e escureceu na hora. Onde tinha pele, pelo, músculo, demorou um pouco mais para chegar. Onde tinha osso, demorou mais ainda para chegar e chegou menos onda. Aí o filme fica mais claro. E olha que interessante. O cavalo está apoiado sobre esse dedo, o casco é a unha, a primeira falange, a segunda falange, a terceira falange. Aqui está o metacarpo do cavalo. Quase no meio da perna dele é que vai estar o pulso. São os mesmos ossos que nós, mas com outro tamanho e outra proposta, né? Que interessante olhar isso, eu acho isso muito fenomenal. Mas voltando à ideia das ondas, a radiografia é um tipo de onda que consegue atravessar, mas não consegue atravessar muito bem. Tem outros tipos de onda eletromagnética que atravessam concreto, atravessam muitas superfícies. Inclusive, algumas podem fazer mal para a nossa saúde. Vamos lá. Um último exercício para a aula de hoje. Utilizando as palavras ondas, vibração, movimento, sentido e perturbação, explique a diferença entre as ondas longitudinais, vibra e propaga na mesma direção, e as ondas transversais, vibra numa direção, propaga na outra. Faz e eu já volto corrigindo.
Meninos e meninas, olha aí. Todas as ondas são uma perturbação no meio. As longitudinais têm sentido de vibração com o mesmo sentido da propagação. Já as ondas transversais são como o movimento de uma corda, para cima e para baixo, onde a vibração tem sentido diferente da propagação. E se você escreveu de outra forma, mas o entendimento é o mesmo, está ótimo. Perfeito? Fechando o dia de hoje. Ondas são perturbações, tá bom? Viajam por um meio, pode ser o vácuo. Transporte somente de energia, não carrega matéria por nenhum motivo. Natureza mecânica ou eletromagnética, né? Mecânica depende do meio, eletromagnética não depende. Propagação longitudinal, vibra e propaga no mesmo sentido. Transversal, vibra num sentido, propaga em outro. Aí aquelas dicas de sempre, sabedoria no uso dos recursos, principalmente a água. Para sua quarentena ir bem, tome água, se alimente bem, faça atividade em casa, leia, escreva, desenhe, plante, cozinhe, limpe, converse com quem está ao seu lado. Tenha uma rotina. Assim as aulas serão melhores, seu tempo passará com mais qualidade. Obrigado por acompanhar a aula de hoje. Nos vemos na próxima aula sobre as ondas, parte 2.